meus netinhos, se eu fecho os olhos agora, consigo me ver novamente. Uma menina, com a alma leve, e os sonhos desdobrando-se como um mapa de tesouros à minha frente. Eu devia ter uns 16 anos, e a vida em São João da Boa Vista parecia um conto de fadas, sem fim. Minha família não tinha muitas posses, mas éramos ricos em carinho e nos valores do campo. Trabalhávamos duro na nossa pequena lavoura, sob o sol quente, mas o dia terminava com a certeza de um prato quente na mesa e a paz do canto dos grilos. Eu, com minha pouca idade, já sonhava com o futuro, não com grandes fortunas, vejam bem, mas com a simplicidade abençoada de um lar. Queria encontrar um homem bom, trabalhador, que me amasse e com quem eu pudesse construir uma família grande e feliz, cheia de filhos, para encher a casa de risadas. Imaginava um casamento na igrejinha da cidade, um vestido branco simples, mas feito com carinho, e a promessa de um amor para toda a vida. Aqueles eram os meus sonhos inocentes, nascidos da vida tranquila e das histórias que eu ouvia das comadres e irmãs mais velhas. Foi nessa época, quando eu trabalhava por um tempo em uma fazenda maior, nos arredores de São João, que o meu caminho cruzou com o dele. Ele era um peão, um rapaz de fora, com um jeito meio calado, mas um olhar que me despertava. Não era como os outros rapazes da vila, que eu conhecia desde criança. Ele trazia um ar de mistério de horizontes distantes, e isso, para uma menina como eu, despertou uma curiosidade que eu não sabia que tinha. Nossos encontros começaram de forma despretensiosa, olhares trocados, durante o almoço, na cozinha da fazenda. Conversas rápidas enquanto a gente esperava para o trabalho ou no fim do dia, sob a sombra das árvores. Mas logo, esses momentos se tornaram algo mais. Ele me procurava no cair da tarde, quando o sol tingia o céu de laranja e roxo, ou na quietude das noites estreladas, a gente se encontrava, sentávamos à beira do córrego, ou sob a mangueira velha, e conversávamos por horas. Ele me contava sobre os lugares por onde passou, sobre as dificuldades da vida na estrada, e eu, na minha ingenuidade, sentia meu coração acelerar. Era o meu primeiro amor secreto, um sentimento que me preenchia por completo. Aquele amor, meus queridos, floresceu rapidamente, como uma planta de verão. Era intenso, avassalador, e me fazia sentir viva como nunca. Eu não entendia a complexidade das relações, apenas sentia a força daquilo que nascia entre nós. Cada berro roubado, cada abraço apertado, era uma prova de um sentimento que, para mim, era puro. Mas havia uma sombra, uma intuição me dizia que ele era um homem de passagem, com raízes em outro lugar, um destino que não se cruzaria permanentemente com o meu. E essa intuição, infelizmente, se provou verdadeira. Ele não era um amor para ficar, para construir um lar. Era um amor fugaz, como um raio de sol em dia de chuva, que ilumina por um instante e logo desaparece. Na minha inexperiência, eu me entreguei a essa paixão, sem calcular as consequências, sem ver as marcas do destino que já se desenhavam. Sentia que aquele sentimento me levaria a um caminho sem volta, e que a pureza dos meus sonhos de menina estava prestes a ser testada por uma realidade muito mais dura do que qualquer conto. Mal sabia eu que aquele seria apenas o início de uma jornada marcada por segredos e pela ausência que moldaria a vida do meu filho. Se o meu coração já sentia o peso daquele primeiro amor secreto e dos encontros roubados, o que aconteceu a seguir foi como uma avalanche que me enterrou de vez. A vida, que eu mal compreendia em sua plenitude, começou a se manifestar de uma forma que eu não podia mais ignorar. E com ela, uma descoberta inesperada, uma nova vida, crescendo dentro de mim. Os primeiros sinais eram sutis, quase imperceptíveis, como um sussurro no vento que só eu ouvia. Enjoos matinais, que eu atribuía a alguma comida que não me caía bem. Um cansaço que me abatia no meio do dia, diferente de qualquer fadiga do trabalho pesado na roça ou nas plantações de café. Meu corpo, antes tão familiar e leve, começou a mudar, a inchar, a me trair, de uma forma que meu espelho começou a refletir, e meu coração a gritar. Eu usava roupas mais folgadas, evitava os olhares mais curiosos da minha mãe e das minhas irmãs, que, com sua experiência de vida,
já começavam a me observar com uma atenção diferente, carregada de uma suspeita que me apavorava. A certeza da gravidez me atingiu como um raio em céu azul. Foi um choque tão grande que me faltou o ar. Eu, uma menina de apenas 16 anos, com uma vida se formando dentro de mim, fruto de um amor que não podia ser revelado. O pavor do julgamento da sociedade me dominou. Como eu esconderia algo tão grande? Como eu enfrentaria o mundo, a minha família, com uma verdade tão avassaladora e condenável? Na nossa comunidade de São João da Boa Vista, naquela época músico Aredos, uma moça solteira grávida, era uma desgraça, uma vergonha, que manchava não só ela mas toda a sua família. As portas se fechavam, os olhares se tornavam acusadores, os sussurros, mais altos que qualquer conversa, o medo de ser apontada na rua, de ver meus pais sofrerem o escândalo, de trazer uma mancha indelével para o nome da nossa família, ira sufocante. Eu sabia que a minha vida, a partir daquele momento, seria uma luta constante contra os olhos e a língua do povo. Eu me sentia cada vez mais isolada, construindo uma parede invisível ao meu redor. As risadas das minhas irmãs, as conversas animadas sobre os bailes e os rapazes da cidade, pareciam ecos distantes de um mundo que eu já não fazia parte. Eu vivia num universo particular de angústia e incertezas, onde o pânico era um companheiro. As noites eram longas, passadas em claro, com um pensamento a mil, remoendo a situação, tentando achar uma saída. Eu me pegava tocando a barriga de leve, com uma mão trêmula, ainda sem acreditar que uma nova vida se formava ali, dentro de mim, a inevitável consequência do meu amor secreto. E então, para completar o meu desespero, veio o golpe final. O desaparecimento dele. O pai do meu filho, aquele que havia prometido voltar, simplesmente sumiu. Não houve despedida, nem uma carta, nada. Ele se foi como um fantasma, levando consigo a minha paz e deixando para trás apenas a semente de uma vida e um vazio imenso. Eu tentei perguntar aos colegas da fazenda, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Era como se ele tivesse evaporado no ar aquele momento. Musnetenhas. Foi o auge da minha solidão amedrontada. Eu estava grávida, sozinha, e sem a menor ideia de como enfrentaria o futuro. A minha inocência se foi de vez, dando lugar à dura realidade. A vida que eu sonhava havia se quebrado completamente, e eu me vi diante de um abismo, sem saber para onde ir ou o que fazer. Meus netinhos, se a descoberta da gravidez já era um abismo de pavor e solidão, o que veio a seguir foi o golpe final, que me deixou completamente desamparada. Aquele amor, o primeiro e secreto, que me havia arrebatado ira personificado, em um homem que de repente sumiu da minha vida tão rápido quanto havia parecido. Ele partiu assim como tinha chegado, de forma abrupta, como um vento forte que passa e não deixa nada além de um rastro de poeira. A despedida foi rápida, um abraço apertado, uma promessa vaga de um dia voltar. Eu, na minha ingenuidade, acreditei, mas a verdade é que nunca mais o vi, nem soube de seu paradeiro. Ele se foi, meus queridos, sem deixar rastro, levando consigo a minha paz e deixando para trás uma semente que mudaria tudo. O vazio da sua ausência era imenso, mas logo a urgência de uma nova realidade se impôs. Eu estava sozinha, grávida, e o silêncio sobre a paternidade do meu filho tornou-se meu companheiro mais cruel. Não havia como procurá-lo, nem como exigir que ele assumisse a responsabilidade. Naquele tempo, em São João da Boa Vista, e, em qualquer lugar do interior, um homem que desaparecia era um fantasma, e a mulher que ficava, uma vítima do próprio destino. Eu não tinha para onde correr, nem a quem recorrer. A dor da partida dele se misturava ao medo crescente. Como eu, uma menina de 16 anos, enfrentaria a vergonha, o escândalo? Minha mãe, com o rosto marcado pela preocupação e a voz embargada, deixou claro: a verdade sobre quem era o pai do meu filho jamais poderia vir à tona. Era uma ordem silenciosa, mas inabalável. O nome da nossa família, a reputação que meus pais haviam construído com tanto suor, seria destruída se o meu segredo fosse revelado. A vergonha para minha mãe seria insuportável. Então, meus queridos, esse silêncio que veio depois
Não foi uma escolha minha, mas uma imposição. Fui obrigada a enterrar a história do pai do meu filho, a apagá-lo da minha memória e da minha vida, como se ele nunca tivesse existido. Era a única forma de proteger a mim, o meu bebê inocente, e a minha família do julgamento cruel da sociedade. Aquele homem se tornou o pai desconhecido, uma sombra, uma pergunta sem resposta, que pairaria sobre a vida do meu filho. Esse silêncio. Muzinetenhas não era apenas a ausência de palavras, era um silêncio que pesava na minha alma, que me isolava de tudo e de todos. Eu não podia me abrir, não podia compartilhar a dor da minha perda, nem a angústia de ser uma mãe solteira, em uma época em que isso era uma sentença. As conversas ao meu redor pareciam superficiais, e eu me sentia em um mundo à parte, vivendo com um fardo que ninguém mais conhecia. Minha mãe, com a urgência de quem via o tempo escorrer por entre os dedos, começou a planejar um novo caminho. Não havia espaço para luto ou hesitação. Era preciso uma solução que fosse aceitável para a comunidade, que salvasse as aparências. E essa solução, eu sabia, viria com mais um sacrifício da minha parte. A vida que eu sonhei, com o primeiro amor e a inocência, havia terminado. Agora, era hora de traçar um futuro que seria em sua essência uma grande farsa, tudo para manter o mistério sobre o pai biológico, Muzinetenhas. Depois que a verdade sobre a minha gravidez veio à tona, e o pai do meu filho partiu sem Daxarrostro, o pânico se instalou de vez em nossa casa aqui em São João da Boa Vista. Minha mãe, com a dor estampada no rosto, sabia que não havia tempo a perder. Naquela época, uma moça solteira grávida era uma vergonha para a família, algo que mancharia nosso nome por gerações. A sociedade era implacável, e o julgamento, cruel. Lembro-me das conversas sussurradas, dos olhares preocupados que se cruzavam entre meus pais. Eu era o centro de toda aquela angústia, uma jovem com uma vida se formando dentro de mim e um futuro incerto à minha frente. A solução para eles era uma só, e veio com a força de uma imposição. Eu teria que me casar, não por amor, nem por escolha, mas para dar um nome ao meu filho e para esconder a verdade que nos assombrava. Seria um casamento por necessidade. Minha mãe, com sua sabedoria e sua rede de contatos na comunidade, começou a procurar um homem que pudesse aceitar aquela situação. Não era uma tarefa fácil. Quárido. Ninguém queria casar com uma moça desonrada e já grávida. Mas ela, com a determinação de uma leoa protegendo sua cria, não desistiu. Foi então que surgiu o nome de um homem, um trabalhador da roça, que conhecíamos de vista. Ele era um pouco mais velho que eu, calado, e não tinha muitos laços familiares fortes por aqui. Minha mãe o abordou com a proposta, apresentando uma versão suavizada da minha história. Um namoro rápido, um rapaz que me abandonou e não quis assumir o filho. A verdade completa sobre quem era o pai biológico do meu bebê jamais seria revelada. Para minha surpresa e alívio, ele aceitou. Eu não o conhecia bem, mas ele parecia um homem bom, com um olhar honesto, triste. Talvez ele também carregasse suas próprias dores e solidões. E por isso, a proposta de ter uma família, mesmo que nas circunstâncias que se apresentavam, fosse algo que ele pudesse aceitar. Ele se tornaria o pai do meu filho no papel, e eu, sua esposa. Seria uma união de conveniências sem paixão, mas com um propósito claro: proteger o futuro do meu bebê e a reputação da minha família. O namoro foi breve e protocolar, uma encenação para a vizinhança. Ele vinha à nossa casa, sentava-se na sala, e nossas conversas eram poucas, limitadas ao essencial. Cada encontro era uma farsa que eu tinha que manter com um sorriso forçado e um coração pesado. Eu me sentia como uma atriz em uma peça, interpretando um papel que não me pertencia, vivendo uma mentira que parecia esmagar minha alma a cada minuto. Os preparativos para o casamento foram rápidos e simples, sem a pompa e a celebração que as outras noivas de São João costumavam ter. Uma cerimônia discreta na igreja, com poucos convidados, apenas a família mais próxima e alguns vizinhos, para não levantar suspeitas. Eu usava um vestido emprestado, nada de véu ou grinalda, e meu corpo, que já começava a se transformar,
era cuidadosamente escondido sob o tecido. Não havia alegria nos meus olhos, apenas uma profunda resignação. Cada passo em direção ao altar era um passo em direção a uma vida de fachada, a um lar de aparências. No dia do casamento meus quaredos, minha mente estava um borrão. Lembro-me de me vestir em silêncio, sentindo o peso do tecido sobre o corpo e o nó na garganta. No altar, ao lado daquele homem que se tornaria meu marido, apenas no papel e na frente da sociedade, fiz meus votos com a voz embargada. Meu coração não estava ali. Ele estava com a verdade que eu carregava, com um amor fugaz que havia me levado àquela situação, e com a promessa silenciosa que fiz a mim mesma: eu protegeria meu filho a todo custo, mesmo que isso significasse viver uma vida inteira de aparências. Mesmo que isso me custasse tudo, a paternidade assumida por meu marido era a única forma de garantir um futuro para meu filho, um futuro sem a sombra do mistério. Meus netinhos, o casamento por necessidade havia se consumado, e com ele, a farsa da minha nova vida. Meu marido, um homem bom e trabalhador, assumiu o papel de pai para meu filho, que crescia em meu ventre. Ele o fez com dignidade e carinho, mas sem jamais saber a verdade por trás daquele laço de sangue. E eu, meus amores, comecei ali a viver uma existência de mentira, com um peso imenso na alma, criando meu filho sob uma nuvem de mistério. Os primeiros anos foram um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, a alegria e o milagre. Dizer-me, meu filho, quando nasceu, trouxe uma luz que eu nunca imaginei possível. Era a minha redenção, a prova viva de um amor, por mais complicada que fosse sua origem. Eu o amava com cada fibra do meu ser, e a dedicação a ele era a única coisa que me mantinha de pé. Eu o alimentava, o ninava, o via crescer e dar os primeiros passos aqui, em São João da Boa Vista, na casa que agora era nossa. Mas, por outro lado, havia mentira constante. Cada vez que meu filho chamava meu marido de pai, um aperto gelado me invadia o peito. Era um lembrete cruel da verdade que eu escondia, da vida que eu havia construído sobre uma base tão frágil. Eu me sentia culpada assim por privar meu filho da verdade sobre suas origens, por fazer meu marido viver uma ilusão. Mas o medo daquele escândalo familiar que minha mãe tanto temia, era maior que a culpa. Viver essa farsa exigia um esforço diário. Eu tinha que estar sempre atenta, medindo minhas palavras, meus gestos, para que nada, absolutamente nada, pudesse levantar suspeitas. Os vizinhos, as comadres, a própria família estendida, menos todos, observavam, comentavam. Qualquer deslize poderia desvendar o segredo, e o pavor da descoberta era uma sombra constante. Eu evitava conversas sobre o passado, sobre como eu e meu marido nos conhecemos tão rapidamente, sobre as datas do casamento e do nascimento do bebê. Minha vida se tornou uma série de desvios e omissões. O peso na alma era quase físico. Ele se manifestava em noites insones, onde eu revivia cada momento, cada escolha dolorosa. Sentia-me presa, sufocada por essa teia de enganos que eu mesma havia ajudado a tecer. Eu queria ser livre, gritar a verdade, mas sabia que isso destruiria muitas vidas, inclusive a do meu filho, que crescia feliz e alheio a tudo. Meu coração, que antes palpitava com a inocência e o amor fugaz, agora carregava o fardo de um segredo que nunca cicatrizava por completo. A ironia era que, para proteger meu filho do julgamento da sociedade, eu o estava criando em uma realidade que não era totalmente verdadeira. Eu me perguntava se ele, um dia, sentiria falta de algo, se a intuição de um filho o levaria a questionar. Essa incerteza era mais um peso, mais uma camada nessa prisão invisível que construí ao redor da minha vida. E assim, os anos se arrastaram, cada um deles uma perpetuação daquela mentira. A alegria do dia a dia com minha família era genuína, mas sempre havia uma pontada, um lembrete silencioso do segredo que pesava, que moldava cada sorriso, cada abraço. O preço daquela farsa Milsnetenhas era a minha própria alma, que permanecia calada, sufocada, sob o peso da verdade não dita. Meu filho, sem saber, crescia sob essa nuvem de mistério, e a única coisa que eu podia oferecer a ele era meu
amor incondicional, esperando que um dia, de alguma forma, ele pudesse entender meus netinhos. Viver aquela farsa silenciosa se tornou a minha rotina. Eu era a mãe e esposa que todos conheciam aqui em São João da Boa Vista, mas por trás daquele sorriso, o medo da descoberta era uma sombra constante, uma presença que me acompanhava a cada minuto do dia. E o Senshakyu, apesar de todo o meu esforço, a vida era cheia de pistas ocultas, pequenos sinais que poderiam, a qualquer momento, desvendar o meu grande segredo. Lembro-me de momentos que me faziam tremer, por exemplo, quando meu filho, ainda criança, começou a crescer e a desenvolver traços. Eu o observava com uma ansiedade disfarçada, buscando por semelhanças, temendo que algum gesto, um jeito de sorrir, ou até mesmo um olhar, pudesse ser idêntico ao do pai biológico, aquele que eu havia apagado da minha história. Se alguém comentasse: "Nossa, ele tem o mesmo olhar do seu irmão, Maria", meu coração disparava. Eu sorria, concordava e rapidamente mudava de assunto, tentando desviar a atenção. As reuniões de família eram um campo minado. Meu tio, o pai real do meu filho, também envelhecia, e inevitavelmente, nossos caminhos se cruzavam. Cada vez que ele se aproximava do meu filho, ou que eu os via conversando, um frio na barriga me invadia. Eu monitorava cada interação, cada palavra, cada risada. Ele, é claro, não demonstrava nada, seguindo com a vida dele como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, cada encontro era um lembrete cruel do que eu escondia, e um pavor de que alguém pudesse perceber a ligação, a semelhança que só eu temia ver. O meu filho, na sua inocência, às vezes fazia perguntas que me gelavam. May, eu pareço com o pai, não pareço? Ou de onde veio o papai antes de conhecer a senhora? Eu inventava histórias, reforçava a narrativa do pai assumido com detalhes que, esperava eu, fossem convincentes. Contava sobre a vida do meu marido antes de nós, sobre sua família distante, sobre seus sonhos de ter um lar, e ele, meu doce filho, acreditava em cada palavra, o que só aumentava o peso da minha culpa. Mas, apesar de todo o cuidado, a curiosidade de mãe, e talvez um instinto que me puxava, me faziam ficar atenta a qualquer migalha de informação sobre o pai biológico. Eram poucas pistas, quase nulas. Um comentário solto de um antigo vizinho sobre o peão que sumiu, uma lembrança vaga de um nome que eu ouvia casualmente anos atrás. Eu tentava juntar esses fragmentos em minha mente, como peças de um quebra-cobeca incompleto. Eu não podia perguntar abertamente, não podia levantar suspeitas, então essa era uma busca silenciosa por respostas. Ocasionalmente, eu ouvia falar de pessoas que se mudavam para outras cidades em busca de trabalho, ou que retornavam. Cada vez que isso acontecia, uma pontinha de esperança, misturada ao desespero, acendia-se em mim. Seria ele, teria ele voltado, mas eu não podia agir. Não podia arriscar. Minha vida estava construída sobre essa farsa, e qualquer movimento errado poderia derrubar tudo. Esse medo constante da descoberta moldou a minha personalidade. Eu me tornei mais reclusa, mais controladora das minhas emoções. Evitava amizades, grandes intimidades, para não ter que dividir a carga do meu segredo. A minha alma estava calada, aprisionada pelo peso daquela verdade oculta. Eu vivia com a sensação de que, a qualquer momento, a farsa poderia desabar, e tudo o que eu havia construído com tanto sacrifício poderia ruir, revelando as pistas ocultas que eu tentava desesperadamente esconder. E no fundo, a pergunta o que aconteceu com o pai biológico era um eco constante na minha mente. Um mistério que permanecia me atormentando. Os anos se passaram mil zinetenras, e a vida, com sua velocidade implacável, transformou meu menino em homem. Meu filho cresceu aqui em São João da Boa Vista, sob meus olhos, e sob o teto da casa que construímos com meu marido. Ela trabalhou, formou-se, casou-se, e me deu netos maravilhosos, vocês, mas tudo isso aconteceu sobre uma base que eu sabia ser uma farsa. Essa consciência era um fardo pesado demais para carregar sozinha. Vê-lo prosperar, ser feliz, construir sua própria família, era a minha maior alegria e, ao mesmo tempo, minha maior angústia. Ele era um homem íntegro, respeitado na comunidade, e eu me orgulhava imensamente dele. No entanto,
Cada passo que ele dava, cada conquista, era um lembrete silencioso da mentira que o envolvia desde o nascimento. O pai que ele conheceu, que o criou com amor, não era seu pai biológico. Essa verdade, que o mantinha trancada, sete chaves, criava uma distância invisível entre nós, uma barreira que somente eu podia sentir. O silêncio sobre a verdadeira paternidade se tornou parte de mim. Viver essa vida dupla por tantas décadas me moldou. Eu me tornei uma pessoa mais reservada, cuidadosa com as palavras, com medo de que um deslize pudesse desvendar o segredo e machucar a quem eu mais amava. As conversas sobre o passado da família eram sempre supervisionadas por mim, controladas, para que nenhuma ponta solta pudesse surgir e desatar o nó que eu havia apertado com tanta força. As pistas ocultas que eu tanto temia que ele notasse pareciam se multiplicar com o tempo, ou talvez fosse apenas o meu medo que as amplificava. Eu observava meu marido interagir com nosso filho. Havia carinho, afeto genuíno, e o vínculo que se formou entre eles era forte e bonito. Essa cena, ao mesmo tempo que me trazia um alívio por ver meu filho amado e cuidado, me causava uma dor profunda. Meu marido, em sua inocência sobre a verdade completa, dedicou uma vida àquela criança. Como eu poderia, um dia, quebrar essa ilusão, essa confiança? O peso na alma de criar um filho em uma mentira era constante. Pensava nas perguntas que ele poderia ter, nos sentimentos que surgiriam se ele, um dia, descobrisse a verdade. Seria ele capaz de me perdoar, de perdoar a vida que eu o forcei a viver? A culpa me corroía em noites insones, e as cicatrizes do tempo que eu já sentia no corpo eram pequenas perto das marcas invisíveis que essa farsa deixava na minha alma. O medo da descoberta nunca me abandonava. Meu filho seguiu sua vida, com sua família, seus próprios sonhos. Ele era curioso, sim, sempre interessado em histórias antigas, em origens, mas a pergunta que nunca ousou fazer pairava no ar entre nós. Eu sentia no fundo do meu coração que ele buscava algo, uma peça que faltava no seu quebra-cabeça pessoal, talvez um instinto, talvez alguma semelhança sutil que só ele percebia. Essa curiosidade velada me afligia. Eu queria dar a ele todas as respostas, mas o medo de desvendar o mistério e a dor que isso traria ainda me paralisava. Ele tinha construído uma vida sobre uma base que eu sabia ser incompleta, e a consciência disso era um peso constante. Eu via meu tio, o pai biológico do meu filho, ocasionalmente em eventos familiares. Ele também envelhecia, talvez com seus próprios segredos e arrependimentos. Nunca houve uma palavra, um olhar de reconhecimento que pudesse indicar a verdade para os outros. Para ele, talvez aquele incidente fosse uma lembrança distante, abafada pela vida que seguiu. Mas para mim, a ferida permanecia aberta, um lembrete constante do amor fugaz e das escolhas dolorosas que ditaram meu caminho, e a necessidade de que essa verdade viesse à tona, para que ele tivesse a chance de conhecer sua história completa. Começou a se tornar um grito interior por libertação cada vez mais forte, um anseio que a velhice trouxe consigo. A vida, meus netinhos, tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice, veio também algo que eu não esperava, uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo da minha vida dupla, começou a pesar. Endemés não era mais um fardo a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão mais inumerosas. Sentada aqui na varanda da minha casa em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida. As alegrias, as tristezas, os amores, as perdas, e em meio a todas essas memórias, o mistério da paternidade do meu filho mais velho, fruto daquele amor fugaz, brilhava como uma ferida antiga que, mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, mais evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser.
Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus. Via meus netos correndo pela casa, cheios de vida e de curiosidade. E pensava, como eu poderia partir deste mundo levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem. O medo do julgamento, que, antes, era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir. Foi substituído por um desejo ainda maior, de autenticidade, de paz e o Senshakyu. Para encontrar a verdadeira serenidade, antes de partir, eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem peso, sem nós na garganta. Antes de encontrar meu Criador, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão. Uma prisão dourada, sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão, ainda assim. Eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade, não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo inadiável de revelar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior por libertação que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. A revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado por toda uma vida. Mas a alternativa, a de morrer com o segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família. Uma carga insuportável para minha alma que eu não estava disposta a pagar. Passei a rezar mais, a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura, não só para mim, mas, quem sabe, para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do revelar, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita, e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e ao mesmo tempo tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio com bisu olher de pesar, e eu sei que o fim está próximo. Mas, por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã de uma sexta-feira de julho de 2025, aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um sem ter ânsia, ao redor
da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam. Olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo da minha juventude e do amor fugaz na fazenda. Contei sobre a descoberta inesperada e a partida sem rastro do pai dele, e o silêncio que veio depois. Falei do casamento por necessidade, daquele lar de aparências, e como vivi, criando um filho, sob uma nuvem de mistério. Expliquei as pistas ocultas e o medo da descoberta que me perseguem, e como ele, meu filho adulto, viveu uma vida construída sobre uma farsa. Abordei a velhice e o desejo inadiável de revelar aquela carga insuportável do segredo. E então meus netinhos, com a voz embargada, mas firme, fiz a confissão final. Meu filho, o pai real, não era quem você pensava, e revelei o nome. Quem era o pai desconhecido? Foi o desvendamento do mistério que pairava sobre a vida dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Via a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a triste verdade revelada no fim, nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão. A necessidade de protegê-lo, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me coroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choke, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aquele momento, Muzinetenhas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse finalmente respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui, no meu leito de morte, no limite da vida, eu escolhi a liberdade, a paz de uma alma que finalmente se revelou por completo. Meus amados netinhos, o ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir: a compreensão. E com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, musicaredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história, Muzinetinhas, Naui para Sea, um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco, nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes, as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais
imaginamos. E temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno. Um amor que me levou a sacrificar minha própria paz em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias, aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas, acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida inevitavelmente lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim. Mas antes do pet, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso. Maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história. E eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo. Que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora. E que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.